21. Na apresentação de Jonas Varela, na direção geral Lucas Monalise, na era Varela, e com o nosso querido público que nos acompanha, as nossas indicações. Varela, Clínica de Estética e Beleza, mais de 500 serviços para homens e mulheres, beleza completa em um só lugar. A moda Varela masculina e feminino, a sala VIP, clientes especiais, dia do noivo e da noiva, excelente localização, excelentes profissionais, excelentes produtos, excelente atendimento e muito mais na Aldeota, Fortaleza, Ceará, Rua Oswaldo Cruz, 1660, entre Padre Antônio Tomás e Carolina Sucupira, próximo à Faculdade FIC. E os telefones 3224-0783, 3224-7018, varelaesteticbeleza.com.br. Programa Check-up, saúde 100%, em forma, consultando seu médico, olho no olho, atualidades odontológicas, dicas das estrelas e outras atrações no Check-up, atualidades da medicina, na apresentação da estrela revelação da TV Excelência 2003, Natália Varela, na TV Diário de Fortaleza, domingo às 20 horas. Varela no ar, programa do Varela no YouTube, na internet, acesse Jonas Varela e clique em pesquisar. Programa 100% Jesus, 100% Jesus in Love, cantando para Jesus, Gospel News, se liga na palavra, momento de oração e muito mais no programa da missionária Natália Varela na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará, sábado às 23 horas. Participe pelos telefones 85 3287 2158, 3287 2999, acesse natalinhavarela@gmail.com.br. Programa Vida News, notícia do dia, participação, telefone 85 3287 2158, 3287 2999, acesse Rádio Vida Fortaleza, www.radiovidafortaleza.com.br. Fique bem informado no seu horário de almoço, meio-dia, de segunda a sexta-feira, na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará. Apresentação Felipe André e Natália Varela. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Meus irmãos e minhas irmãs, nossos queridos ouvintes que acompanham o nosso programa, na paz do Senhor, e faremos hoje a conclusão da leitura do Evangelho segundo Marcos, segundo livro das Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, a conclusão da leitura do capítulo 14. No último programa nós ficamos no versículo 21, vamos repeti-lo aqui e continuar a leitura do capítulo 14. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 21. O Filho do Homem se vai, conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 22. A Eucaristia. Não sei nem se vai dar para terminar esse capítulo 14, porque é muito comprido, é extenso, né? Mas é bom, é ótimo. Então, Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 22, a Eucaristia. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Marcos 14, 23. Depois pegou o cálice, deu graças, passou-o a eles e todos beberam. Marcos 14, 24. E disse-lhes: Este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Marcos
14, 25. Em verdade, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 26. Perdição da desistência. Predição da desistência. Predição da desistência. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 26. Depois de cantarem o salmo, saíram para o Monte das Oliveiras. Marcos 14, 27. Jesus disse aos discípulos: todos vós vos escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Marcos 14, 28. Mas, depois que eu ressuscitar, irei à vossa frente para a Galileia. Marcos 14, 29. Pedro então disse, mesmo que todos se escandalizem, eu não. Marcos 14, 30. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje mesmo, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Marcos 14, 31. Pedro voltou a insistir: ainda que eu tenha de morrer contigo, não te negarei. E todos diziam a mesma coisa. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 32, a oração no Getsemane. Chegaram a uma propriedade chamada Getsemane. Jesus disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Marcos 14, 33. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Marcos 14, 34. Jesus então lhes disse: sinto uma tristeza mortal, ficai aqui e vigiai. Marcos 14, 35. Jesus foi um pouco mais adiante, caiu por terra e orava para que aquela hora, se fosse possível, passasse dele. Marcos 14, 36. Ele dizia: Abá, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice, mas seja feito não o que eu quero, porém o que tu queres. Marcos 14, 37. Quando voltou, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não foste capaz de ficar vigiando uma só hora? Marcos 14, 38. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14, 39. Jesus afastou-se outra vez e orou, repetindo as mesmas palavras. Marcos 14, 40. Voltou novamente e encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono, e eles não sabiam o que responder. Marcos 14, 41. Ao voltar pela terceira vez, ele lhes disse: ainda dormis e descansais? Basta, chegou a hora. Vede, o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Marcos 14, 42. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me entregar está chegando. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 43. A prisão de Jesus. Jesus ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, acompanhado de uma multidão com espadas e paus. Eles vinham da parte dos sumos sacerdotes, escribas e anciãos. Marcos 14, 44. O traidor tinha combinado com eles um sinal: é aquele que eu vou beijar.
prendei-o e levai-o com cautela. Marcos 14, 45. Chegando, Judas logo se aproximou e disse: Rabi, e beijou-o. Marcos 14, 46. Então eles lançaram as mãos em Jesus e o prenderam. Marcos 14, 47. Um dos presentes puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a ponta da orelha. Marcos 14, 48. Tomando a palavra, Jesus disse: Viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um bandido. Viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um bandido? Marcos 14, 49. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes, mas isto acontece para que se cumpram as Escrituras. Marcos 14, 50. Então, abandonando-o, todos os discípulos fugiram. Marcos 14, 51. Um jovem o seguia coberto só de um lençol. Eles o pegaram. Marcos 14, 52. Mas ele largou o lençol e fugiu nu. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 53. Diante do sinédrio, levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Marcos 14, 54. Pedro tinha seguido Jesus de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se perto do fogo. Marcos 14, 55. Os sumos sacerdotes e o sinédrio inteiro procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Marcos 14, 56. Muitos testemunhavam contra ele falsamente, mas os depoimentos não concordavam entre si. Marcos 14, 57. Alguns se levantaram e falsamente testemunharam contra ele. Marcos 14, 58. Nós o ouvimos dizer: Vou destruir este santuário feito por mão humana, e em 3 dias construirei um outro, não feito por mão humana. Marcos 14, 59. Mas nem assim concordavam os depoimentos deles. Marcos 14, 60. O sumo sacerdote se levantou no meio deles e perguntou a Jesus: Nada tens a responder aos que... 13,5. Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Marcos 14, 61. Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote perguntou de novo: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Então, Antônio Varela, faltam quantos minutos aí? Então nós ficaremos aqui no capítulo 14, versículo 61. Nós repetiremos o versículo 61 no próximo programa, na leitura do Evangelho segundo Marcos, segundo livro da Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Nós faremos a leitura, repetiremos o 61, o versículo 61 do capítulo 14 e continuaremos a leitura, faremos a conclusão da leitura. Até lá. Tudo de bom. Fiquem com Deus.